E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje nós vamos analisar uma partida muito bonita. Ela tem apenas 11 lances e a partida do Homer Simpson, do episódio no qual ele se descobre, na verdade, um prodígio de xadrez e o Magnus Carlsen aparece no episódio. Essa partida também aparece na série O Gambito da Rainha, é uma das partidas que é jogada pela Beth Harmon. Então, vamos lá dar uma olhada nessa miniatura que na verdade é Hatch contra Tartakower em 1910, que é tão bonita e curtinha que acaba aparecendo em filmes e séries como uma recriação, certo? Essa partida, por mais que ela tenha apenas 11 lances, é uma das mais interessantes que você vai ver hoje. Vamos lá. Nós temos peão em E4 por parte do Hatch, peão em C6 por parte do Tartakower, a defesa Caro-Kann, D4 e D5, a posição tradicional da Caro-Kann. O Lasker, que fez uma análise dessa partida, nos conta, através das suas anotações, que a partida tinha um limite de tempo por lance. Então, a ideia é que não tinha um relógio que estava diminuindo em tempo, mas eles concordaram em não pensar mais do que 10 segundos por lance, certo? Então, todo lance que eles fizeram em 10 segundos ou menos. O Hatch joga cavalo em C3, apoiando o seu peão, que é conhecida como a variante clássica. Temos peão por E4, cavalo por E4 e essa daqui é a variante clássica da defesa Caro-Kann. O mais natural para o jogador de pretas aqui, para não aceitar nenhuma fraqueza posicional, é tirar o bispo da cadeia de peões. Então, por exemplo, o bispo em F5, as brancas vão tirar o cavalo em G3 e bispo em G6. E aqui agora o jogador de pretas vai poder desenvolver as suas peças, basicamente sem aceitar nenhuma fraqueza posicional. Ele vai poder jogar E6, cavalo em F6 e vida que segue, né? O bispo não fica preso por dentro da cadeia de peões e o jogador de pretas não possui qualquer problema. Essa daqui é a variante clássica e a razão pela qual ela não é a preferida dos jogadores mais agressivos é porque o jogador de pretas vai acabar numa posição onde ele perde muito tempo com esse bispo. Veja só, as brancas jogam H4, forçando as pretas a jogar algo como H6, então pode vir o H5, forçando o bispo a voltar para a casa de H7, e agora que esse bispo se movimentou uma, duas, três vezes, o que vai acontecer é que ele vai ser trocado após bispo em D3, então como cavalo F3, cavalo F6, bispo em D3 e o bispo que se movimentou 50 vezes é trocado e o jogador de brancas tem uma posição onde ele já tem 3 peças desenvolvidas e as pretas têm apenas uma. Por consequência, essa não é uma linha preferida de jogadores muito agressivos na realidade, né? Apesar de ser perfeitamente sólida e jogada por jogadores posicionais, certo? Então o que o Tartakower faz? Ele joga cavalo em F6 e a ideia dele é que caso você capture o cavalo, beleza, pretas vão ter sim peões dobrados. No entanto, apesar de aceitar peões dobrados, ele vai tomar com o peão de E, liberando o bispo, e ele tem uma posição extremamente aberta, com um par de bispos de fácil desenvolvimento, e ele não aceita nenhuma fraqueza posicional, que não esses peões dobrados, que não devem ser particularmente importantes, né? Isso daqui também dá bastante segurança ao rei negro de roque e permite um ataque agressivo na ala do rei por parte do jogador de pretas, que vai ter um bispo em D6 e os dois bispos mirando a ala do rei. Então isso daqui é o que o Tartakower gostava de jogar e a razão pela qual ele joga cavalo em F6 direto e não faz como Karpov, que preparava o lance com cavalo em D7 para daí jogar cavalo em F6 sem permitir dobra de peões. Então essa daqui, por exemplo, já seria a variante do Karpov, tá? Mas vamos lá, cavalo em F6 e o Hatch, que não queria liberar a posição para o seu adversário, joga um lance interessantíssimo que na época é uma novidade teórica, dama em D3. Esse lance até hoje o Engine gosta, apesar de não ser o lance mais jogado, porque o que acaba acontecendo é que se pretas capturarem o cavalo, as brancas vão ficar com essa dama centralizada e depois, por exemplo, de cavalo D7, cavalo em F6, a dama vai ter que se mover e brancas acabam perdendo um tempo na abertura, enquanto pretas centralizam o cavalo. Mas a ideia do Hatch com dama em D3, que é um lance super interessante, é não deixar as pretas fazerem o que querem. Pretas adorariam tirar o bispo da cadeia de peões, certo? Então, bispo em F5 é o lance preferido do jogador de pretas, exceto que aqui ele cai numa armadilha, cavalo por cavalo, perdendo o bispo. Então, olha só, o jogador de pretas tem um problema a resolver. Ele quer tirar o bispo da cadeia de peões antes de movimentar o peão de E. Então, Tartakower pensa por um tempo, 10 segundos para ser exato, e ele joga E5, que parece um lance completamente libertador. Porque, apesar desse lance ser aparentemente apenas um peão gratuito, olha só,
peão toma dama, bispo toma dama, e aí o jogador de brancas simplesmente tem um peão a mais, né? Apesar desse lance parecer um peão gratuito, depois de peão toma peão, o que o Tartakovsky viu foi a ideia de dama em A5, recuperando o material. E aí o jogador de brancas ganha bastante desenvolvimento, mas aparentemente pretas estão ganhas, porque olha só, é bispo em D2, certo? Ou você teria, de acordo com os cálculos do Tartakovsky, que recuar o cavalo, aí dama por peão e beleza. O jogador de pretas tem novamente aquela situação onde os dois bispos estão perfeitamente abertos e não existe qualquer problema na posição, não tem nem os peões dobrados. E se você bloqueia de bispo, bispo D2, que foi o que o Hatch jogou, aparentemente as pretas já estão ganhas, porque depois de dama por E5, seu cavalo está atacado duas vezes e ele também está cravado. Então, nessa posição, parece que pretas conseguiram tudo o que queriam. E é assim que o Tartakovsky pensou a posição. Olha que beleza, olha como a teoria de xadrez vai sendo criada, né? Os caras, eles eram gênios, eles queriam resolver problemas posicionais das aberturas que ele jogava e dessa maneira eles vão criando recurso na mente deles, né? Hoje em dia é fácil de falar, o E5 é um lance ruim, quero ver na época, quero ver você encontrar refutação aqui sem já ter visto essa partida antes, né? O que acontece? O seu cavalo tá caindo, ele tá ameaçado duas vezes e ele tá cravado, então como que você resolve? F3, né? Pode ser a ideia para resolver a posição? Bem, não exatamente, cavalo por E4, né? Dama por E4, dama por E4, peão por E4, e quem tem problema posicional são as brancas que vão para esse final com o peão isolado, né? Então o F3 não é o melhor lance aqui na posição por parte das brancas. O melhor lance é o lance incrível, sensacional do Hatch. Pause o vídeo e veja se você encontra o lance vencedor para o jogador de brancas. Não adianta você encontrar apenas o lance, você tem que encontrar a sequência caso o adversário jogue os melhores lances também. Pausou? Encontrou? Se até aqui você está curtindo essa análise da partida, que eu aposto que você nunca viu uma análise tão aprofundada dessa partida, tão simples, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para mais análises como essa e vamos lá. O que o Hatch joga é o maravilhoso roque longo e o que ele está fazendo é, ele está montando uma rede checkmate. Por quê? Existe um padrão de ataque para as brancas extremamente famoso, conhecido como checkmate da ópera, que recebe o nome de uma partida que foi jogada na ópera por Paul Morphy. Qual que é a questão? Ele pendura o cavalo, há um sacrifício de cavalo, mas a realidade é que esse cavalo não pode ser capturado. O porquê ele não pode ser capturado de dama é bem simples, né? O simples torre em 1 ganha a dama do jogador de pretas e, por consequência, o jogo na sequência. Agora, por que cavalo por E4 não pode ser jogado, né? Cavalo toma cavalo, o problema é torre em 1 cravando o cavalo? Seria isso? Não. A realidade é que cavalo por E4 acaba caindo em uma armadilha que foi feita pelo Hatch em um checkmate extremamente bonito. Se você não encontrou roque longo, ou se você chutou roque longo, mas não viu a sequência a partir daqui, pausa o vídeo de novo. Não veja a sequência sem antes tentar por conta própria. Brancas jogam aqui e dão checkmate nos próximos 3 lances, refutando de uma vez por todas o lance E5 por parte do Tartakovsky. Pausou? Encontrou? Eu espero que você tenha visto a ideia maravilhosa de dama em D8. Um lindo sacrifício de dama e força checkmate. Então vamos lá. Você é forçado a capturar a dama, você não tem escolha como jogador de pretas. E depois de rei toma dama, agora você tem um problema, porque você entra na mira da torre. Então esse bispo se move com cheque. E agora, para onde a gente vai? Bispo em G5. E olha que maravilha. Você não pode capturar o bispo que está dando cheque. Por quê? Porque a torre está dando cheque também. E você não pode bloquear o cheque da torre. Por quê? Porque o bispo está dando cheque também. Isso é conhecido como cheque duplo. A única maneira de lidar com o cheque duplo é movimentando o rei, porque não dá para você bloquear as duas peças ao mesmo tempo, nem capturar as duas peças ao mesmo tempo. Então, o rei é forçado a se movimentar e ele tem duas casas. Caso rei em E8, temos o padrão clássico do mate da ópera, o bispo corta as casas e apoia a vinda da torre. Torre em D8 é checkmate, mas o que foi jogado foi rei em C7 e temos o belíssimo bispo em D8 checkmate. É isso, pessoal, essa partida todo enxadrista precisa conhecer.
tanto para a gente saber um pouco mais sobre a história do xadrez, como a teoria de abertura é criada, como também para a gente conhecer um pouquinho dos padrões de checkmate, estilo de jogo dos jogadores de antigamente. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito legal para você, eu espero que você esteja mais feliz depois de ter encontrado esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!